Obrigada, Arilton. Quero falar um pouco mais contigo, né? Aquele movimento que a gente viu da pré-candidatura ali de Flávio Bolsonaro, ficou até ali, virou o conhecido, né, como o Flávio Bolsonaro Day. A Bolsa acabou perdendo quase 200 bilhões ali de reais, juros abriram, dólar disparou. Na tua visão, qual foi, né? Ou foi uma reação ali desproporcional ou o mercado apenas ajustou o preço do risco político que estava talvez mal calibrado? Olha, vamos pensar aqui o que está acontecendo aí na Bolsa Brasileira. A Bolsa está subindo esse ano, está com um retorno bem elevado. No início, ele era muito fruto da expectativa de queda de juros nos Estados Unidos e da perda lá de credibilidade aí com a taxação americana, com todos os problemas, a incerteza. Nós conseguimos atrair capital, voltou a entrar dinheiro aí, o estrangeiro nas bolsas, e aí melhorou. Nós fomos aí a bolsa foi valorizando. Nas últimas semanas, ficava claro que esse movimento ele estava ganhando força, então tinha algum fator adicional. A nossa leitura no Apex é simples, é o seguinte: o mercado começou a ver uma possibilidade clara de alternância de poder, né? Em outras palavras, os números do presidente atual, o presidente Lula, trazem uma rejeição muito forte, né? Uma desaprovação do mandato muito forte. As normas aí, os cientistas políticos, em geral, dizem o seguinte: olha, com esse nível de rejeição, de desaprovação, ele não consegue se eleger. E aí nós vamos para a Bolsa. A Bolsa, nos últimos dias, nas últimas semanas, né, estava muito precificando já a melhoria, né, do mercado, com a alternância de poder, vindo um candidato que aí você pode chamar de direita, conservador, eu prefiro chamar de um candidato pró-mercado, ou seja, aquele que vai tentar, reduzir impostos, reduzir regulação desnecessária, cortar gastos e fazer um Estado mais eficiente. Tá? Era essa a leitura. E aí entra o Bolsonaro. Bom, quando entra um Bolsonaro na história, a gente sabe, eles têm a família, o nome Bolsonaro tem um grupo grande aí de indivíduos que os seguem, e significa então o quê? Que esse campo que eu estou chamando de pró-mercado, ele ficaria dividido. Mais ainda, isso facilitaria uma nova vitória do candidato atual, do presidente atual, que nós já vimos que é. Ele é intervencionista, taxando demais a economia, continua com o discurso nosso contra eles, dividindo aí o mercado, a sociedade brasileira, discursos que a gente sabe que não tem vida longa, né? Essa ideia de falar que vai taxar os ricos e os pobres não vão ser percebidos é falso. Você taxa a renda de capital, as empresas vão embora, as empresas reduzem investimentos, elas reduzem criação de emprego. Quem precisa de emprego somos nós que trabalhamos, precisamos de salário. E aí, entre neles, estão aí, quanto mais baixo o salário, mais precisar. Fica a família e os indivíduos. Acaba estourando na mão deles. O fato de demorar um pouco mais não invalida a análise de que essa teoria, essa abordagem do governo atual, ela vai levar a menos crescimento, estagnação, tá? E provavelmente um problema inflacionário, porque os gastos estão sempre crescendo muito acima da arrecadação, que continua crescendo via aumento de impostos. Arilton, prazer falar contigo mais uma vez. E aí, a gente viu, né, uma expectativa bastante grande pelas falas de Tarcísio de Freitas, que falou, mas deixou algumas coisas no ar, talvez não contundente como Flávio Bolsonaro esperava e talvez não tão afastado quanto o mercado esperava. A gente sabe que esse tem sido um nome, né, um pilar bastante importante nas expectativas do mercado, né, e talvez só deve vir a público ou ratificar algum tipo de posicionamento mais contundente lá em março, finalzinho de março, finalzinho de fevereiro, março ali, quando houver o período de descompatibilização. Por que o mercado se apega, né, tanto a esse nome e talvez não comece a observar algumas outras possibilidades? Por que o nome de Tarcísio tem trazido tanta volatilidade, seja para o bem ou seja para o mal do nosso mercado? Olha, eu acho que é uma questão, assim, ele é um governador do maior economia do país, do maior estado, né? O PIB brasileiro
torno de 30% é produzido em São Paulo. Então, primeira coisa, sempre em um estado desse tamanho, o governador ele tem viabilidade, ele fica a mostrar, ele está sempre sendo visto. Então, primeira coisa, facilita aí você ser governador de São Paulo, candidatar à presidência da República. Segunda coisa, é que ele está fazendo um bom mandato e está tendo boa aprovação. Significa, então, o quê? Que além de estar com visibilidade boa, ele é um político que tem mostrado capacidade. Lembra mais ainda, ele foi aí ministro do governo Bolsonaro e fez um excelente trabalho. Então, eu diria o seguinte, o mercado quer... por que ele provoca tanto reações? Assim, o mercado quer um candidato viável, um candidato pró-mercado. Ou seja, um indivíduo que quer deixar as empresas trabalhar, deixar os indivíduos implementar, empreender, ganhar dinheiro, e não é com esse discurso de excesso, com mais taxação, nós contra eles. E o Tarcísio aí, nesse caso, ele cai em todas essas qualificações necessárias para ser um bom candidato. De novo, o mercado precificava isso, a entrada do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ele divide esse campo, e daí a reação do mercado reprecificando. Porque a probabilidade aí de um candidato, aí vamos dizer que eu acho que o candidato do lado intervencionista, que vocês gostam de chamar de esquerda, ganhe, que é o Lula, a probabilidade dele aumentou. Então aí você tem que reprecificar os preços ativos, porque eles precificaram errado. Tá? Então foi o que nós acontecendo. Eu vejo a postura aí da família Bolsonaro muito mais no seguinte sentido. Eles lançam um candidato para obrigar com que o campo pró-mercado reserve uma cadeira para eles na mesa de negociações, para que eles também participem da montagem aí de uma chapa alternativa. Eu acho que essa aí é a leitura que eu tenho desse lançamento. E algumas manifestações do Flávio Bolsonaro no final de semana vão muito nessa direção. Agora, outro ponto. O Bolsonaro também já mostrou várias vezes que ele não tolera deslealdade. Se ele acha que o Tarcísio tem que ser leal a ele não toleraria que o Tarcísio não apoiasse um candidato dele. Nesse ponto, eu acho que o Tarcísio foi muito bom. O que ele fez? Não, se vai ter um Bolsonaro, eu vou apoiar esse candidato do Bolsonaro. Em outras palavras, manteve a lealdade e manteve aberta a possibilidade de negociações. Então, ele não traiu e manteve a possibilidade de negociações. Eu acho que essa aí é uma leitura, né? Eu acho que foi exatamente essa leitura, a retratação do Flávio, dizendo, olha, eu vim aqui para negociar, e a postura do Tarcísio que acalmaram, as bolsas aí estão retomando. É claro que se esse frágil aí, digamos, acordo, negociações, se mostrarem viáveis, nós podemos vir a ter nova volatilidade, nova queda da bolsa, aumento do dólar e os juros também, tá certo? Tem que lembrar, o juros está 15% porque o governo gasta e gasta muito. Nós precisamos, para gastar, para reduzir juros, nós precisamos fazer reformas que o governo não vai fazer, esse governo atual. Um candidato pró-mercado vai ter que fazer. E aí o mercado pode precificar juros. Se não vai ter reforma, então vou ter mais 4 anos nesse ritmo de gasto, de aumento de dívida. Será que o Brasil aguenta? O mercado vai continuar financiando um governo com dívidas acima de... Bom, aí depende, né? Se você usar o conceito nacional ou o conceito internacional. Pelo conceito internacional de dívida, nós estamos acima de 90%, nós vamos bater quase 100%. Pelo conceito doméstico, nós vamos bater aí 80%, 81%. Então, vamos ver aí, de qualquer forma, é um cenário ruim para um país emergente. E é isso que o mercado está querendo definir. E é aí a importância do nome Tarcísio, porque ele tem realmente muita probabilidade de conseguir vencer uma eleição contra um candidato intervencionista, que vocês gostam de chamar de esquerda.